Voltando, pessoal, vamos lá. Voltando aqui ao processo de aprendizagem, né? Que foi onde nós paramos. Então, quanto mais eu tenho a capacidade de tirar da teoria a prática, mais eu tenho experiências com Deus. O segredo do conhecimento do homem para com Deus está na capacidade dele transitar nesse processo, né? Tem gente que sai do zero, né, do não conhecer, e aí passa a conhecer, e se contenta com isso, com o obter o conhecimento de Deus. E outras pessoas que avançam nessa etapa, né, que são as pessoas que vivem em Deus. E por que é que tem gente que não sai do zero ou para no conhecimento? Porque é complexo, pessoal. Se você não souber nada, você não vai ter problemas com nada, não vai ter problemas com ninguém, porém, você vai ser enganado por todos, tá? Se você ficar no conhecimento só, você vai ser negado por determinadas pessoas e vai ser aceito por outras, tá? Então você fica ali, né? Perdi, mas não perdi todo mundo, né? Me colocaram de lado, mas eu ainda estou inserido em um determinado grupo de pessoas. Agora, quando você começa a colocar em prática o que você aprende, que você conheceu, é um momento em que você é negado por todos, onde você é abandonado por todos, tá? O Jesus mesmo, ele se viu abandonado na cruz por pessoas que começaram do zero, passaram a conhecer, mas no momento em que Jesus cobrou deles uma prática do conhecimento ofertado, o pessoal meteu o pé. Um o traiu e o outro o negou. E os demais, quando Jesus foi preso, debandaram. Porque na minha caminhada e na sua caminhada com Deus, vai chegar um momento em que Deus vai te colocar em uma situação onde você vai ser impulsionado a mostrar em qual parte da etapa você vai permanecer. Tá? Então, vai ter o momento da prova final. A prova é essa. Qual a prova? Ou você vai agir de forma que você aprendeu e vai ser negado, ou você vai ficar somente no muro. Conheço a palavra, mas não vivo a palavra, por medo de se viver a palavra. Tá bom? Sigamos aí. O conhecimento mencionado em João 17:3, lido aqui já no comecinho da nossa aula, é místico e envolve algumas etapas aqui, tá? Comunhão, fé, obediência, adoração e uma vida pautada na humildade, né, condicionada à dependência de Deus. Então vamos lá. Olha como é que são as etapas do conhecimento de Deus. Primeira etapa, tá bom? Eu preciso aprender a ter comunhão. Comunhão com quem, gente? Comunhão com Deus? Não. Comunhão com o próximo. Essa comunhão aqui não é uma comunhão que eu devo ter com Deus. Não existe comunhão com Deus sem ter comunhão com o próximo. O apóstolo João vai dizer que se você não ama o teu irmão que você vê, como poderás amar a Deus que não vê? Então, se você não tem a capacidade de amar ao seu próximo, esquece, você não vai ter condição de amar a Deus, esquece, não existe nenhum tipo de possibilidade. E tem gente que diz amar a Deus, prega sobre Deus, louva para Deus, ora a Deus, né? Porém, odeia o irmão.
Faz de tudo para puxar o tapete da irmã. Quando a pessoa padece, ainda tem a coragem de dizer, é Deus pesando a mão, até o dia que Deus pesa sobre eles também, ou sobre as outras pessoas também. Né? Então, primeira parte, eu preciso ter comunhão. Tá? Eu preciso fazer parte de um corpo, estar bem com as demais pessoas. Você não precisa acabar o culto e jantar, né? Almoçar, tomar um café com essas pessoas, sair para lanchar. Não é isso, mas é você preocupar-se com essas pessoas. Como elas estão, onde estão, né? Se vão para igrejas, por que não estão vindo? Essas situações. E para isso, gente, você não precisa ter título. Você não precisa ser pastor, pastora, para poder ligar para uma pessoa que você tem sentido falta nos cultos. Você não precisa ter nenhum título eclesiástico para poder se preocupar com a pessoa que você tanto via ali na igreja e que passou alguns cultos e você não viu mais. Você só precisa ter a ideia de que, se eu quiser conhecer a Deus, eu preciso ter comunhão com o meu próximo. Afinal de contas, Jesus vai resumir toda a lei em dois. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não vejo uma pessoa dando um soco na sua própria cara. Eu não me vejo puxando a minha própria orelha, tacando a minha própria cabeça na parede. Entendeu? Eu não me vejo assim. Tá bom? Não me vejo dessa forma. Agora, se eu não tenho a capacidade de me dar um soco, por que eu vou dar um soco no irmão? Se eu não tenho a capacidade. Ninguém chega em público, por exemplo, eu vou chegar em público, vou pegar ali um microfone, entendeu? Pegar um microfone e vou falar mal de mim para todo mundo. Vou me criticar, vou me difamar, vou me caluniar. Eu não vou fazer isso. Se Jesus diz que eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo, ou seja, aquilo que eu não tenho coragem, nem gosto que façam comigo, jamais eu vou fazer com o outro, tá? As pessoas falam muito assim, eu não posso falar mal de quem tem ministério. Todos nós temos. Então, quando você fala mal de uma pessoa que, por exemplo, não tem nenhum tipo de chamado de ministério, você está falando de alguém que pode ter um conhecimento, uma comunhão com Deus que nem quem tem, tem. Então, primeiro ponto, comunhão. Segundo ponto é fé. A fé, de acordo com a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se acredita. Então, fé é aquilo que eu não vejo, é aquilo que eu não sinto, é aquilo que eu não ouço. Então, como é que eu sei que eu estou cheio de fé que alguma coisa vai acontecer? Eu não vejo, mas eu creio. Eu não ouvi nada acerca de tal assunto, mas eu creio. Entendeu? Eu não sinto nada, mas eu creio. E essa é a maior dificuldade que nós temos. É a capacidade que eu tenho de continuar acreditando sem ver, sem ouvir e sem sentir. Tem gente que vai ao culto e o culto só é bom se ela sentir um arrepio. Se ela sentir um arrepio na pele, Deus está na casa. O culto, por vezes, para algumas pessoas, é se ela ouvir a voz de Deus por meio do louvor ou por meio da palavra. Ou se ela vê Deus curar ou algo do gênero. Aí ela vai falar, Deus estava na casa. Então, se ela não sente, se ela não ouve, se ela não vê, ela fala, Deus não estava aqui. Mas quantas vezes nós vamos ao culto, não vemos, não ouvimos e não sentimos, mas saindo com a certeza de que Deus está conosco. Isso se chama fé. Fé. Tá? Então, primeiro ponto, comunhão. Segundo ponto, fé. Terceiro ponto, obediência. Tá? Obediência.
tá ok? Eu devo obedecer a Deus, a minha obediência a Deus, ela não está condicionada ao medo que eu tenho desse Deus me punir, ok? A obediência a Deus, ela não é uma manifestação do meu medo em relação a Deus. A obediência é uma forma de eu manifestar o quanto eu amo a Deus. Tá? Os pagãos, você vai a um centro de umbanda, de candomblé, e ali, perdão, as entidades, elas fazem as suas cobranças, né? Pede ali um cigarro, pede um charuto, uma cachaça, enfim. E se você não pagar a obrigação, não obedecer a obrigação, ele te pune. Então, a pessoa entrega ou obedece o pedido da entidade por medo da entidade. Por medo da entidade. Nós não temos que obedecer a Deus por medo do que ele vai fazer, mas pelo interesse que eu tenho de manifestar o quanto eu o amo. Tem Bíblia para isso, pastor? Tem. Sempre tem, né? João, capítulo de número 14, versículo de número 15. Abram aí para mim. João, capítulo de número 14, versículo de número 15. Acharam aí? Sim. Pode ler para mim, Amanda, por favor. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Opa! Então, qual é a forma que eu tenho, Amanda, de demonstrar o quanto eu amo ao Senhor? Eu tenho que Quando guardar eu os canto para mandamentos e Ele, Amanda? praticá-los. É quando eu canto? Não, É quando eu vou não, ao culto? não. É quando eu guardo os mandamentos. Eu pratico, né? E Porque às vezes pratico. você escuta e não pratica. Sim. Mas a ideia do guardar ali, Jesus está falando dessa forma porque os antigos entendiam que eu só existe uma forma de eu guardar alguma coisa, que é praticando essa coisa. Entendeu? Então, biblicamente, todas as vezes que você observar a palavra guardar, significa, além de proteger, é você viver. Porque se eu guardar esse livro, alguém pode me roubar ele, correto? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Alguém pode me roubar o livro. Então, por mais bem guardado que o livro venha estar, eu posso ser roubado, perder o livro, me roubar o livro. Entende? Agora, quando a Bíblia fala de guardar, ela fala de viver, de praticar. Porque mesmo que me levem o livro, tá? Eu guardei essa palavra, passando a viver ela. Só existe uma forma de me roubarem essa palavra, me matando, tirando a minha vida. Então, guardar significa praticar. Porque para o teor bíblico só existe uma forma de você guardar alguma coisa. É vivendo essa coisa, é sendo essa coisa. Tá? Mataram Jesus, tá bom? Mas não mataram a sua palavra. E esse termo é muito forte, porque imagine o diabo vendo Jesus morto no madeiro. Está lá o diabo, né? Vendo Jesus morto no madeiro. Vencemos. Festa no inferno, a capetada toda, né? Cantando o hino do Fluminense lá no inferno, no quinto dos infernos, né? Vamos todos cantar de coração. Não, isso é do Vasco, né? É do Fluminense lá. Então tá todo mundo lá com arco-íris, né? Cantando lá o hino do Fluminense, lá no inferno. Falando, matamos o Jesus, né? Só que João, capítulo 1, dito pelo Jonathan aqui no primeiro tempo, ele é o verbo que se fez carne. Então, por que não matam Jesus? Mataram o corpo, mas não mataram a palavra.
Entende? A palavra não tem como matar. A palavra não tem como você tirar, entendeu? Matam você, mas não matam as suas ações. Por que que nos dias atuais as pessoas elas estão tão preocupadas não em matar a sua carne, mas manchar o seu nome? Porque manchando o seu nome, mancha a credibilidade da sua palavra. Porque se matar você, matar o seu corpo físico, você vira um mártir. Eles entendem que a morte física não vai matar a palavra. Entendeu? Então, eles não matam o seu físico. Eles mancham e matam o seu nome. Para que quando você se pronunciar, você não tenha credibilidade na palavra. Essa é a pior morte que alguém pode sofrer. É você ser enterrado, você participar do seu funeral, né? Vivo. Você está vendo a sua própria morte. Então, a obediência está atrelada ao amor que eu tenho a Deus. Quarto tópico, a adoração. A palavra adoração, já dita por mim aqui algumas vezes, está condicionada à ideia de prestação de serviço, tá? E uma vida de humildade que é pautada na dependência de Deus. Eu não dependo de quem eu sou, eu não dependo do meu dinheiro, não dependo de quem eu conheço, eu dependo completamente e exclusivamente de Deus, tá bom? Qualquer pessoa, mesmo que ela não venha a ser cristã, ela tem a capacidade intelectual para aprender a doutrina de Deus, bem como acerca de sua natureza e dos seus atributos. Basta ler ou estudar qualquer tratado de teologia sistemática. Isso, entretanto, não é um relacionamento pessoal, nem comunhão com Deus. Nenhuma teologia substitui a comunhão, fé, obediência, adoração, humildade, vida de prática com Deus. Nenhum curso que você for fazer de teologia, nenhuma dessas literaturas que tem aqui atrás, elas vão substituir o seu jejum, a sua oração, a leitura da palavra, uma vida consagrada para Deus. Eu sou teólogo, mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia. Você pode ser um semideus, mas se não praticar as velhas práticas, que é oração, palavra e jejum, esquece. Você nunca vai ter uma vida pautada em uma experiência real com Deus. Sabe por que tem muita gente que não consegue entender as manifestações do Espírito dentro de uma igreja? Ah, isso é meninice. Isso é isso e aquilo. Por quê? Porque ele está muito cauterizado. Ele é racional ao extremo. Tem gente que não acredita mais nos dons, não acredita mais na manifestação das profecias, nos sonhos que Deus dá nas madrugadas, em detalhes que acontecem ao nosso dia, de gente que está no altar, de gente que prega, que ora, que canta, que tem título. Não acredita mais nessas situações. Só que a Bíblia diz que quando um profeta se cala, o povo não prospera. O povo padece. Não havendo profecia, diz o texto, o povo padece. E tem hora que Deus usa um, usa outro, fala com um, fala com outro, e o povo se faz de surdo, de cego e de mudo. Porque tem uma ideia fixa na mente, e se Deus fala o contrário, não é Deus, é o diabo. Logo, não precisa se obedecer. Então, precisamos voltar às velhas práticas, aos velhos rudimentos, e usar, sim, o conhecimento da literatura e da teologia para poder acrescentar, tá? Ainda mais nesse processo de intimidade que nós precisamos ter com Deus. Ok? Aqui nós terminamos nosso encontro. Eu vou passar uma atividade para vocês, que é o nosso teste, né? A AV1, ok?
vai ser retirada da própria, possivelmente da própria apostila, tá bom? Para vocês fazerem na plataforma. Devo estar postando isso para vocês até quarta-feira, sem falta. Isso se eu não postar amanhã, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Peço uma vez mais perdão pela semana passada, tá bom? E creio que o Senhor tem coisas melhores para a gente aí, tá bom? Então peço que vocês possam descansar. Oi, Amanda. Foi uma benção. Amém. Glória a Jesus por isso. Amém. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, bom descanso, tá bom? Amanhã é mais um dia que o Senhor com certeza já fez para todos nós, que basta nós apenas vivermos. Se vai ser bom para a gente ou não, o Senhor o sabe, mas que o Senhor nos guarde, nos livre de todo e qualquer tipo de mal, ok? Sempre que forem orar, lembrem-se desse humilde servo, assim como eu lembro de vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.